Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Hoje nós vamos continuar falando do texto que nós abordamos na última vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra de Deus aos irmãos. Nós vamos ler do verso 18 até o 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do verso 18 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Pai Santo, abençoa-nos ao meditarmos na tua palavra, Senhor. Que possamos crescer, que possamos ser edificados em Cristo, a nossa rocha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pois bem, cerca de um mês atrás nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a história de Josias. Esse rei de Israel, rei de Judá, que era neto de Manassés, um rei mau, que chegou a sacrificar filhos seus a deuses estranhos. Sacrificou filhos seus a ídolos, matou-os. Josias era filho também de Amon, um rei mau, que andou longe dos caminhos do Senhor e que morreu distante de Deus. O povo de Judá estava distante do Senhor e Josias, ele inicia uma reforma espiritual em Judá. E essa reforma espiritual chegou a reformar o templo físico, onde Deus deveria ser adorado. No meio dessa reforma, a palavra de Deus, a lei de Deus é encontrada. E ele, então, diante da palavra de Deus, que leem para ele manda mensageiros a falar com uma profetisa chamada Hulda. E o que nós lemos aqui é a resposta dessa profetisa a Josias. A resposta que Deus estava enviando a Josias. Na última oportunidade nós vimos a luz do que Josias passou, a luz do que Deus diz de como Josias reagiu à lei. Nós vimos como é a forma apropriada, adequada de nos portarmos diante da palavra de Deus. Nós vimos que é adequado nós nos portarmos amolecendo o nosso coração, não endurecendo o nosso coração diante da palavra de Deus, humilhando-nos, nos curvando, nos dobrando diante da palavra de Deus. Nós devemos mudar a nossa atitude e nós devemos nos emocionar e chorar diante da palavra de Deus. São essas as posturas adequadas que nós devemos ter quando Deus fala conosco. Só que nós estamos, irmãos, em uma comunicação com Deus. Então, Deus fala conosco, nós respondemos em oração e Ele continua falando conosco. Essa postura correta, ela não é simplesmente uma etiqueta espiritual. Não é simplesmente uma etiqueta da sua vida espiritual, mas ela também traz recompensas. Deus dá recompensas por causa do modo como nós agimos diante da sua palavra.
Ora, os pais recompensam seus filhos quando são obedientes, quando ouvem com atenção as suas orientações, as suas instruções, as suas chamadas de atenção, as suas broncas. Os pais recompensam seus filhos. E se nós, que somos maus, sabemos dar boas recompensas aos nossos filhos, como diz o Senhor, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, que é bom. Ele também sabe dar recompensas aos seus filhos, quando eles se portam adequadamente. Então, o que nós vamos ver hoje é o outro lado da comunicação. Nós já vimos como devemos nos portar diante da palavra de Deus. Agora nós vamos ver como Deus responde a isso. Nós vamos ver as recompensas de nos portarmos adequadamente diante da palavra de Deus. Há bênçãos incontáveis, irmãos, ao ouvirmos a palavra do Senhor. E é de algumas delas que nós vamos falar hoje, que estão expressas aqui neste texto bíblico. A primeira recompensa que nós temos, quando nos portamos adequadamente diante da palavra de Deus, é que Deus nos ouve. Olha aqui no verso 19. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, tudo isso foi o que Josias fez. E choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus ouviu Josias por causa da postura dele. Repare aqui que fica bem claro aqui essa comunicação numa via de mão dupla. Porque Josias, ele ouviu o que Deus falou. Lá no início do verso 19, quando ouviste o que falei, então Josias havia ouvido. Agora, em resposta a isso, Deus ouve a oração de Josias. Queridos, quando nós estamos nessa comunicação com Deus, é importante não apenas nós falarmos, mas é importante nós o ouvirmos. Se a oração é falar com Deus, a leitura da Bíblia é Deus falando conosco. Nós não podemos desassociar a nossa vida de oração de uma vida de devoção, de leitura e de meditação nas Escrituras. Nós não podemos desassociar o nosso falar com Deus do nosso ouvir a Deus. É impossível que nós tenhamos uma vida de oração frutífera, uma vida de oração que seja proveitosa, que cresça de fato, que nos traga maturidade, que nos traga edificação, que realmente nos leve a nossa oração a Deus para que nós sejamos ouvidos, sem que nós estejamos com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, sem que nós tenhamos a postura correta, uma postura adequada quando Deus falar. E quando nós temos essa postura adequada, a promessa dele para nós é a mesma que para Josias. Ele vai nos ouvir. Ele ouviu a oração de Josias e Deus nos ouve também quando nós temos uma postura adequada. O Senhor Jesus disse, em João 15, 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Note que ele está falando aqui que as palavras dele devem permanecer em nós. Isso implica que nós ouçamos com atenção, ouçamos adequadamente a palavra de Deus e as recebamos em nosso coração e que ela frutifique, que germine em nós e produza muito fruto. Que essa palavra permaneça em nós. E se essa palavra permanecer em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Não dá, irmãos, para separar uma vida de oração de uma vida que ouve a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. É por isso que é importante nas suas devocionais você não apenas orar, mas ler a Bíblia. São as duas coisas que você tem que fazer na sua devocional, é indispensável. Leia as Escrituras, porque ali Deus está falando com você. Leia as Escrituras com atenção, porque é Deus falando com você, e depois você ora, você responde em oração a respeito daquilo que Ele falou com você. Medite nas Escrituras, porque Deus está falando com você de coisas profundas. Medite, gaste tempo com a leitura da palavra, e depois você ora a respeito daquilo que Deus falou com você. Por que
tudo que nós pedirmos quando nós ouvimos a palavra de Deus adequadamente é concedido. Por que que é concedido? Porque se nós estamos ouvindo a palavra de Deus adequadamente, o nosso coração está sendo mudado, irmãos. Se nós estamos realmente ouvindo a Deus, ouvindo o que Deus tem a dizer para nós, ouvindo a palavra dele, o nosso coração, os nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos, eles estarão alinhados com a vontade divina, estarão alinhados com a vontade de Deus. Então não há limites para a nossa oração dessa forma. Não é uma troca de interesses, irmãos. Não é que Deus, pelo fato de nós ouvirmos simplesmente, Ele nos recompensa, nos dá uma troca, nos dá em troca aquilo, qualquer coisa que nós pedirmos. Não é isso. Não é que Deus está carente para que Ele seja ouvido por nós. E então Ele faz essa troca. Não. É porque quando nós ouvimos adequadamente a palavra de Deus, o nosso pensamento, nossa vontade está alinhada com Ele. Então a nossa oração é segundo a vontade de Deus. Você não orará para o seu prazer. Você não orará por motivos egoístas. Se você está ouvindo a palavra de Deus adequadamente, você orará para que o nome de Cristo seja engrandecido. E assim Deus te ouvirá. Essa palavra aqui para ouvir também, ela é utilizada quando Deus é o sujeito desse verbo, e ela é utilizada para demonstrar que Deus está favorável. Não é simplesmente um ouvir de uma maneira fisiológica, não é o ouvir mecânico, simplesmente o ato de escutar, mas é que Deus está ouvindo Josias aqui e se tornando favorável a ele. É Deus se inclinando a Josias, é Deus se aproximando de Josias e falando que ouviu a oração dele, está próximo. Deus está favorável a Josias, porque por causa da postura que ele teve quando ouviu a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos em que, eu acredito que todos nós já passamos por momentos assim, em que a gente pensa, eu só queria um ombro para chorar, eu só queria alguém para me ouvir, eu só queria desabafar. Isso é comum, a gente passa por momentos assim. Só que Deus, irmãos, Ele é muito mais do que um ombro para a gente chorar. Ele é muito mais do que um ouvido atento à nossa oração, aos nossos pedidos. Um ouvido atento à nossa voz é muito mais do que isso. Ele está favorável a nós. Não é como um conhecido, um amigo, que você fala de uma necessidade, algo que você está precisando, e ele fala, dá um tapinha nas suas costas e diz, tá bom, vou ver o que eu posso fazer por você. Deus não é assim. Deus ouve e é favorável a nós. Deus ouve e é favorável aos seus filhos, aos seus servos. E Ele age por nós. Quando nós estamos falando com Ele, quando nós estamos orando a Ele, e Ele está nos ouvindo, Ele está agindo por nós. Aquele com quem nós estamos falando não é um amigo qualquer. É o Criador do universo que move todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aquele que cuida de nós, mesmo quando nós não estamos percebendo. Aquele que nos dá livramentos, mesmo quando nós não pedimos. É esse Deus que ouve a nossa oração e se torna favorável quando nós estamos ouvindo a sua palavra com atenção, de maneira adequada. E os nossos pensamentos estão alinhados com Ele. Esse é o Deus, irmãos, é o Deus que nos preserva. É o Deus que está conosco, que ouve a nossa oração. E esta é a primeira recompensa apenas de nós nos portarmos adequadamente diante da palavra de Deus. A segunda recompensa é que nós vivemos o Shalom. Acompanhe comigo o verso 20. O que Deus diz a Josias. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura.
A palavra aqui para paz é a palavra shalom, que é muito mais do que a paz da nossa língua, da nossa cultura. O shalom, ele tem um sentido de completude, de bem-estar, de sanidade, de segurança, saúde, prosperidade e também, como na nossa cultura, tranquilidade e quietude. Isso é o shalom. Nós temos uma visão muito mesquinha do que é paz verdadeira. Porque a gente associa a paz a simplesmente uma tranquilidade momentânea, passageira, que nós temos por uma tarde, por um dia, ou uma vida tranquila, sem conflitos. Mas o shalom é muito mais do que isso, irmãos. O shalom é muito mais do que você simplesmente viver uma vida sem conflitos. É muito mais do que você simplesmente não ser incomodado por ninguém. Na nossa visão de paz, nós estamos dispostos, às vezes, a abrir mão da nossa segurança, abrir mão da nossa liberdade, somente para ter essa tranquilidade. Mas o shalom não é assim. E é isso que nós vamos ver. O shalom, ele é mais abrangente, ele toca em todas as áreas da nossa vida. O shalom, ele é físico e é espiritual também. Então, o shalom de Josias, na vida de Josias, fica muito explícito. Porque o que Deus diz aqui para ele? Tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Agora, a gente vai lá para o capítulo seguinte, no capítulo 23, e a gente vê que Josias morreu no meio de uma guerra. Ele foi morto no meio de uma guerra. Então eu pergunto aos irmãos, a promessa de Deus falhou? Deus mentiu quando estava falando com Josias? Se nós entendermos bem o que significa o shalom, nós vamos entender o que Deus estava prometendo para Josias. Naquele tempo era muito comum reis morrerem em batalhas, serem assassinados por traidores. Foi o que aconteceu com o pai de Josias. O pai de Josias foi assassinado por traidores e então Josias, ainda criança, foi levado ao trono. E Josias, da mesma forma, mesmo estando debaixo da promessa de Deus. Mas quando nós olhamos para a história, irmãos, nós vemos o que significa esse shalom. Policarpo de Esmirna era um pregador cristão e ele foi condenado à morte na fogueira. Foi condenado a ser morto em uma fogueira. E antes de ser levado para a fogueira, olha o que ele disse. Ele falou assim: deixem-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Então amarraram Policarpo, ele cantou os salmos e louvores a Deus, e então acenderam a fogueira. E assim Policarpo de Esmirna morreu, se tornando um mártir cristão. Agora eu pergunto, mesmo numa morte tão terrível, imaginem o que seria uma morte numa fogueira, sendo queimado vivo. Policarpo tinha paz? Sim, ele tinha paz. Mas não é a paz que a gente pensa na nossa cultura. Não é a paz que a gente pensa, a paz que o mundo dá, mas é o shalom de Deus. É esse shalom que o fez estar firme, mesmo diante dessa morte terrível e iminente. Mesmo diante de tantos sofrimentos, ele permaneceu firme e cantando louvores a Deus. Nós vemos esse shalom, irmãos, também no exemplo do nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, que morreu uma morte terrível, morte de cruz. E como poderíamos dizer que o príncipe da paz não tem o shalom? Morrer em paz, irmãos, é muito mais do que morrer de uma maneira tranquila, mas é você estar firme nas lutas. Jesus tinha shalom quando morreu na cruz. Paulo tinha shalom quando foi decapitado. Pedro tinha shalom. O apóstolo Pedro tinha shalom quando foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerou digno de morrer do mesmo modo que o seu Senhor. Esses são exemplos, irmãos, que nos mostram o que é o shalom. Não é tranquilidade,
mas é firmeza diante das dificuldades. Quando nós damos ouvidos corretamente à palavra de Deus, esse shalom é garantido a nós. A palavra de Deus nos fortalece, irmãos. A palavra de Deus nos dá forças, ela nos dá tutano, ela torna as nossas edificações firmes para que nós possamos enfrentar qualquer coisa. Não importa o fogo consumidor que venha diante de nós, como foi diante de Policarpo. Não importa, irmãos, a perseguição. Não importa a luta pela qual nós passamos, pela qual você passa. Não importa. O shalom está com você, porque ele é garantido por Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus adequadamente. Se você está firmado na palavra de Deus, esse shalom estará no seu coração e vai te fortalecer para enfrentar qualquer coisa. Você pode pensar nisso de uma maneira orgânica, como já disse aqui, ela nos fortalece, a palavra de Deus nos fortalece, ela nos dá estrutura para aguentar qualquer coisa, mas Deus também pode milagrosamente nos dar forças. Mesmo que as coisas pareçam tão difíceis que somente um milagre poderia nos dar forças para enfrentar as lutas, Deus é poderoso para nos sustentar. Deus é poderoso para nos dar forças para enfrentar qualquer fogo, qualquer incêndio, qualquer tempestade. Mesmo que Ele tenha que operar um milagre para nos sustentar em Cristo Jesus para enfrentar isso. Pode ser que você esteja sofrendo por causa de um familiar doente, porque você mesmo está doente. Pode ser que você esteja sofrendo por falta de dinheiro, falta de trabalho, porque você não sabe do dia de amanhã, está faltando sustento para você. Ou você está sofrendo porque a vida cristã exige renúncia e você tem sido perseguido e tem sido rejeitado porque tem tentado viver uma vida com Deus, porque se tornou cristão, porque tem tentado viver uma vida de maior comunhão com Deus. Em todas essas situações, em muitas outras, Deus vai te dar o shalom se você estiver ouvindo a palavra dele adequadamente. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, que é uma recompensa para aqueles que ouvem a palavra de Deus adequadamente, é que nós somos preservados do mal. Olha a terceira promessa de Deus para Josias, no verso 20 ainda. Ele diz: os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Havia uma condenação sobre o reino de Judá, uma condenação que foi dada por Deus ao rei Manassés, porque ele se afastou dos caminhos do Senhor. No capítulo anterior agora, Deus diz: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Havia uma condenação terrível sobre Judá, e Deus prometeu a Josias que ele não veria todo aquele mal. Queridos, nós vivemos em um mundo que está à mercê, sofrendo as consequências do pecado. Desde que o homem caiu, rejeitou a Deus e saiu da presença dele, o mundo vive gemendo por causa dessas angústias. O mundo vive gemendo por causa da violência humana. O mundo vive gemendo por causa de homens governantes, corruptos, homens maus, que não veem o bem daqueles que estão sujeitos a ele. O mundo tem sofrido com epidemias, não é um privilégio da nossa geração estarmos passando por essa epidemia tão terrível. E tudo isso é consequência do pecado, irmãos. Tudo isso é uma consequência direta do pecado, porque, primeiro, nós estamos colhendo os frutos daquilo que o homem tem feito ao se afastar de Deus. São os frutos do pecado, tudo isso. A violência, a corrupção, a maldade dos homens, o egoísmo, as injustiças sociais, o que quer que seja, tudo isso é consequência do pecado. Mas também nós recebemos o juízo de Deus por termos nos afastado dele. E neste mundo, nós estamos vivendo esse tempo, este momento de destruição e de calamidade. Mas Josias, a promessa de Deus é que ele seria livre disso, é que ele não veria todo aquele mal.
Nós também podemos ter essa mesma promessa, irmãos. Quando nós nos portamos adequadamente diante da palavra de Deus, quando nós ouvimos o que Deus fala com atenção, com os ouvidos abertos, há muitas bênçãos que nós podemos receber, e uma delas é não sofrermos todo o mal que está no mundo. Nós, como cristãos, de fato, Deus nos dá muitas bênçãos. Deus nos dá uma vida muito melhor do que poderíamos ter longe dele. Eu acredito que todos os irmãos aqui vão concordar comigo isso. Talvez você já tenha passado por um momento que você fica pensando na sua vida longe de Deus, na sua vida longe da igreja. E com certeza a conclusão a que você chega é que sua vida seria pior longe do Senhor. A sua vida seria pior longe da casa de Deus. A sua vida seria pior se não estivesse ouvindo a palavra de Deus. São frutos que nós colhemos de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Assim como Josias colheu de não ter visto todo o mal que Deus traria sobre Judá. A violência, ela pode até nos assombrar, os governantes podem nos desanimar, as epidemias, elas podem também nos trazer medo e angústia nessa geração. Mas, irmãos, nós somos livres de todo o potencial que poderia ser esses males sobre a terra, que poderiam ser sobre nós. Isso porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é bênção para a nossa vida. A palavra de Deus é vida para nós. E assim nós somos livres desse mal. Mas também há uma condenação maior, que a condenação sobre Judá não é nem o cheirinho dessa condenação. O mundo está condenado porque um dia Cristo virá para julgar este mundo. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os crentes daqueles que não creem. Aqueles que creem, eles serão salvos, e aqueles que não creem, eles já estão condenados. Aqueles que creem na palavra de Jesus, eles estão livres dessa condenação. O joio, que são os descrentes, eles serão lançados no fogo consumidor, e estarão ali num fogo inextinguível, para todos sempre sofrerem. Mas os crentes, eles serão livres deste fogo consumidor, e nós poderemos viver com Deus para todos sempre. Então, esta é uma grande promessa para aqueles que ouvem a palavra de Deus com atenção. Porque mesmo que nós venhamos a sofrer neste mundo, mesmo que ainda nós tendo sofrido uma parte do mal desta terra, a promessa de que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nenhum desses males nos alcançará, ela se cumprirá. Nós teremos um descanso no céu, e isto é a promessa para aqueles que ouvem a palavra de Deus adequadamente. Eu vou concluir, irmãos, relembrando aqui uma coisa que nós falamos no último sermão, que Jesus é a palavra de Deus, e que o propósito de nós ouvirmos adequadamente a palavra de Deus é que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor Jesus. Vale salientar também, irmãos, que tudo o que nós falamos aqui, ele pode ser resumido no shalom que nós falamos. Quando somos ouvidos por Deus na nossa oração, isso é porque nós temos paz com Deus. E isso é shalom, é paz com Deus também. Se nós temos uma paz que ela está superior a momentos difíceis, é por causa do shalom. E se nós somos preservados do mal, é por causa desse shalom também. E Jesus, assim como é chamado de a palavra de Deus, ele é chamado também no livro de Isaías do príncipe da paz. E essa paz ali em Isaías é o shalom também. O que isso quer dizer, irmãos? Que para nós desfrutarmos de um relacionamento profundo com Jesus, nós temos que ouvir a palavra dele. Mas para nós também alcançarmos todas as bênçãos, todas as recompensas desse relacionamento com Jesus,
nós precisamos ouvir adequadamente a palavra dele. E essas são as promessas. É que Deus vai ouvir a sua oração. É que você vai ter uma paz que transcende, que é superior aos momentos difíceis. É que você vai ser preservado do mal neste mundo e do mal vindouro. Você irá para o céu, você será salvo da ira de Deus. Essas são as promessas para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Se você estiver pensando que você não tem ouvido adequadamente a palavra de Deus, é tempo de você abrir os ouvidos e ouvi-la adequadamente. Amoleça o seu coração, não o endureça, ouça a palavra de Deus com atenção. Dobre-se diante dela, humilhe-se, curve o seu ego e humilhe-se diante daquele que te salvou, diante do príncipe da paz. Mude a sua atitude, obedeça a palavra de Deus e chore aos pés do Senhor Jesus. E assim você vai desfrutar de todas essas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua santa palavra, que nos instrui, que nos conforta, que nos exorta, que nos consola. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração pronto a ouvir, um coração que está pronto a ouvir a Tua palavra com atenção, e que o nosso coração possa não estar endurecido diante desta palavra. Deus, que nós possamos também nos humilhar diante dela, que nós possamos ouvi-la com atenção e obedecê-la, mudando assim o nosso proceder, e que ela também nos emocione, ó Deus. E Deus faz-nos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós por meio dessa palavra. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, ajuda-nos a elevarmos o nosso relacionamento com Jesus, ajuda-nos a desfrutarmos de todas as bênçãos que Jesus tem para nós, vivendo em nós, estando ao nosso lado. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.